Boa noite a todos. Boa noite. Sessão eterna. É sessão eterna? Então vamos lá. É para acalmar os nossos corações, mas não para de bater assim, fica difícil acalmar. Então o tema de hoje é Judas nos tempos atuais, né? A gente vai não se prender muito em muitos detalhes da história. A intenção é a gente passar assim, uma explanação um pouco rápida de Judas na Terra, né? E depois a gente vai entrar mais numa situação dos dias de hoje. E aí, espero que vocês gostem do que vai acontecer. Então, nessa imagem que está da abertura, né? Essa parte que eu escrevi, que eu não escrevi não, que eu copiei e coloquei aqui, na realidade, quem conhecer vai ver que eu mudei algumas coisinhas, porque aí se falava de Judas e de Pedro. Então, os dois caminharam juntos por 3 anos, dividiram o mesmo teto, comeram no mesmo prato. Um se tornou símbolo do amor incondicional, o outro sinônimo universal da traição. Então a gente precisa considerar que aí eu fiz essa mudança mais para a gente levar assim, Judas com Jesus, né? Eles conviveram um período junto. É isso que a gente vai colocar agora, né? E Judas até hoje, infelizmente, ele é lembrado como um traidor de Jesus. E nós, espíritas, não podemos ter esse pensamento. Nós não podemos carregar esse sentimento. E é essa a intenção que eu tenho hoje, é mostrar que ele não queria isso, né? Então, a gente, partindo dessa situação, a gente precisa entender uma coisa. Vamos voltar lá atrás. A gente precisa entender que tudo foi pensado por Jesus, pela sua equipe. Cada pessoa que foi selecionada para ser o seu discípulo tinha o porquê. Ele sabia o porquê chamar Judas para estar junto ao seu colégio apostólico. Porque Judas, ele vinha pertencendo a vamos chamar de uma doutrina dos zelotes. Então ele sabia de como Judas pensava, né? E é extremamente importante a gente ter isso em mente, porque a gente vai ter que guardar que os zelotes, eles eram um grupo que pensava na revolução na época. Eles não concordavam, né, com o Império Romano, eles queriam libertar a Palestina. Então, isso é importante a gente entender, que o pensamento deles já era levado para essa parte mais assim da ação, de querer buscar esse impasse, esse embate, né, e libertar o povo. Então, isso é extremamente importante a gente já ter nisso, que Jesus sabia como era Judas, como ele pensava, né? Para que a gente comece a entender como ele se encaixou dentro de toda essa programação do Cristo, né? O porquê que ele estava ali. Ele era, vamos chamar assim, nos dias de hoje, o contador ali deles, né? Ele que cuidava do dinheiro, ele que fazia tudo. Então ele estava ao lado de Jesus o tempo todo. E como disse no início, foram 3 anos caminhando juntos. A gente não pode esquecer isso. E como eu estava dizendo, né, os zelotes, né, na época, eles tinham uma roupagem, eles eram assim distinguidos no meio em função dessa, eu não sei, eu esqueci o nome desse tecido que eles amarravam na cintura, e eles carregavam esse punhal. Então eles já eram conhecidos por ser já assim um grupo guerreiro. Eles tinham, já era isso dentro deles.
E o mais interessante é que, quando eles se apresentavam, pensavam que era somente esse o punhal. Na realidade, esse era o que estava sempre à vista de todo mundo. Para que se precisasse entregar, eles entregavam. E todos eles tinham uma bainha menor, pequena, que ficava dentro desse tecido, desse pano que estava ali enrolado. Então, eles tinham já esse sentimento rebelde, eu coloquei ainda até aqui, né, do Carl Jung, que é esse dentro da psiquiatria, ele que põe toda a definição, né, de um arquetipo. Então, assim, esse arquetipo de Judas, ele já tinha dentro dela essa rebeldia, né? Então Jesus, já sabendo disso, ele precisava, dentro de tudo que ele traçou, ele precisava passar pelo, vamos dizer assim, pelo desencarne, por tudo. Então ele tinha esse plano já estabelecido. Isso tudo já estava, então a gente tem que colocar na cabeça que não existe o acaso. Foi tudo programado. Tá? E o que é muito interessante, né, eu coloquei essa imagem, né, do jardim de Getsemane, porque aqui a gente tem uma situação muito importante. A gente precisa pensar assim, vamos voltar um pouco antes dessa cena. Eles estavam todos sentados, que a gente conhece como a última ceia. Ali Jesus, ele lavou os pés de Judas. Que isso demonstra todo o amor que ele sentia nessa época. Eles consideravam muito importante esse tipo de ação. Em seguida, ele repartiu o pão com Jesus. Então, assim, dentro do judaísmo, você repartir o pão com alguém na mesa, isso você está demonstrando para a pessoa todo o seu afeto, o seu amor, o seu respeito por ela. Você está compartilhando o seu pão, a sua comida naquele momento. E o interessante é que Jesus demonstrou isso, né? E a maneira com que Judas combinou para entregar Jesus também é um ato, né, que dentro deles, assim, um beijo na bochecha de alguém, né, isso também demonstrava um sentimento de afeto, de intimidade, de amor. Judas escolheu, entre aspas, para trair Jesus, um gesto que era, na época, sentido como de extrema importância com afeto. A gente está dando um giro assim ali meio rápido na história, né? Porque a gente vai ter que chegar daqui a pouco no tema. Né? Mas o importante para a gente chegar no tema é entender todo esse período que ocorreu ali. E uma situação que é também extremamente importante é a gente lembrar que Judas, ele pensava diferente, mesmo tendo convivido por 3 anos com Jesus, dentro de tudo que Jesus pregava, do bem, aquele lado dele que não concordava com o que acontecia, todos os desmandos do Império Romano, ele achava que dentro do que ele via, né, vamos chamar dos milagres efetuados por Jesus, ele enxergava dentro do pensamento dele que, falava assim, não, eu vou entregar ele, só que a hora que chegar aqui ele vai abrir os braços e vai derrubar todo mundo e vai acontecer a revolução e nós vamos salvar o povo. Então o pensamento de Judas não era de traição, como nos foi sempre passado. O pensamento dele era de revolução. Ele enxergava em Jesus, assim, a oportunidade de conseguir acabar com o Império Romano
com os desmandos que acontecia. Lógico, podemos levar isso para a ingenuidade, né? Chegar aí na situação das 30 moedas, né? As quais depois ele jogou fora. Por quê? Porque bateu o arrependimento. Ele não tinha entendido até ali que Jesus não ia erguer a mão, ele não ia pegar o punhal na mão. Esses 3 anos dele ali, ele não conseguiu enxergar essa parte, né? Mas Jesus sabia disso. Por isso a demonstração de amor dele, sabendo quem o trairia naquela noite. Então, mesmo Jesus sabendo quem o trairia, ele dividiu o pão, ele lavou seus pés e disse a ele: vá e faça o que você tem que fazer. Ou seja, vá e me entregue, porque é necessário que isso aconteça, para que ocorra todo o processo da crucificação. Então, isso a gente precisa começar a entender, nós espíritas, que Judas foi um instrumento de Jesus para que tudo acontecesse, para que tudo na época se encaixasse perfeitamente. Isso é importante a gente ter. Não podemos mais levar dentro de nós essa situação de traidor. Essa palavra a gente precisa excluir ela, literalmente. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê, que a gente precisa entender. Eu vou dar um salto, né? Judas, como a gente sabe, ele, dentro aí todo esse processo, a sua última encarnação foi como Joana d'Arc, né? Eu coloquei algumas informações, né? Que foi nascida em Domremy, na França, e ela conseguiu, dentro desses 19 anos que ela esteve encarnada, então Judas, nesse período, você vê, nossa, como que uma jovem de 19 anos tomou a frente de todo um batalhão da guerra, conseguiu livrar, encerrar a Guerra dos 100 Anos, se tornaram uma mártir ali e foi traída. Né? Então, nessa última encarnação de Judas, o que acontece, que foi importante, que isso aqui que a gente precisa chamar a atenção, 19 anos. Com 19 anos de idade, ou seja, hoje com 19 anos, quem estaria numa roupa dessa, num cavalo com uma espada, né, empunhada, à frente de pelotão de guerra, assumindo a responsabilidade para defender e coroar um rei de volta ao seu trono. E isso aconteceu, né? Eu estou anotado várias coisas, gente, eu já nem sei anotar a folha aqui. Mas tudo bem, vamos seguir, né? E uma coisa interessante que eu quis colocar isso daqui foi que ela foi capturada, traída, julgada por uma situação banal, que seria pelos seus trajes de homem e tal, e não pela sua condição de heroína, nada. E foi condenada à morte. E aí entra uma situação muito interessante, né? Tudo isso que aconteceu, vamos pegar agora a data, vamos pegar assim, o ano 33, né? Para 1431, se você pegar o ano 30 ou 33, porque não existe uma data ali certa, né, dentro do judaísmo, não está bem escrito, mas vamos pegar, são 1400 anos. Judas,
levou 1400 anos para se redimir totalmente da sua suposta traição. E isso porque teve punição de Deus? Não, isso porque Judas, ele se condenou pelo ato. Então, nessas outras encarnações que ele possa ter vindo a ter, que a gente não tem isso na história, a gente não sabe, não tem como a gente colocar essa situação, mas vamos pensar assim, são 1400 anos e ele simplesmente aí está de novo de volta, né, a espíritos assim de uma envergadura bem mais acima do que a nossa, um espírito mais evoluído. E se a gente pegar um pouquinho mais e puxar a data para até esse ano aqui de 2026, que vai dar aí 1996 anos, ou vamos arredondar, vai 2000 anos. Gente, 600 anos a mais é o que nós estamos falando agora, nesse momento aqui. Nós passamos por 600 anos a mais e ainda estamos no mundo de provas e expiações. Como que nós podemos nos sentir no direito ainda de querer condenar Judas por uma traição? Julgar. Palavra correta. Então, é isso que a gente precisa começar a analisar, a pensar agora, no nosso ponto de vista, perante a história, mas principalmente perante o resultado. Judas, perante qualquer um de nós, ele traiu Jesus, ele conviveu 3 anos com Jesus, ou seja, dentro de tudo que nós já fizemos em outras encarnações, será que nós estávamos nessa situação? Nós traímos Jesus assim, no ato encarnado, para ainda estarmos 600 anos a mais do que Judas aqui? Ou é simplesmente pelo fato que a gente não está se permitindo ainda deixar entrar dentro de nós os ensinamentos do Cristo? A gente precisa pensar bastante sobre isso. Bastante mesmo. Essa imagem, eu pedi para a IA criar assim, uma imagem que era desde o início, mas uma mistura dos dias atuais, né? Tem moedas para todo lado, ali Judas não está, ele está trocando dinheiro, né? E a gente vai entender o porquê dessa ideia. Nós vamos fazer um exercício agora, juntos. Eu vou pedir para que cada um pegue um pacotinho desse aqui, que tem umas moedinhas, que depois vocês podem levar para casa de chocolate. Então, vou pedir para todo mundo pegar uma moedinha dessa para a gente fazer o nosso exercício. Então, vamos passando, Márcia. Se você puder ir passando, todo mundo pegando, por favor. Que legal. E eu vou preparando aqui enquanto isso. A gente vai ter uma... Pela esquerda. Tô falando. A gente vai ter uma musiquinha de fundo. Chique no último. Chique no último. Chico no último. Aí a misturou bem, né? Foi desse, coisa moderna aqui. Eu fui mexendo várias vezes, colocando para ir mexendo as fotos para... Foi mexendo. Se não der para todo mundo, eu não vou dar ninguém. Dá! Eu fiz 60. Nossa, eu sou otimista. Não, João, esse é o medo de que não falte, entendeu?
Olha lá, minha netinha é a primeira vez que vem hoje no centro. Esse relógio vai muito rápido, não vai dar tempo. Eu vou colocar uma música, né, só tocada em piano, é de Ludovico Einaudi. Eu gosto muito das músicas instrumentais dele, que é um pianista italiano aí fantástico. E aí eu gostaria que vocês segurassem esse bornazinho de moedas na mão e eu vou estar lendo durante essa música, eu vou estar lendo situações. E esse exercício é justamente para que a gente... de repente isso está me encaixando assim, isso aqui encaixa de uma maneira comigo. Lembrando que o que eu vou estar lendo, eu estou lendo para mim, tá? Então se vocês se encaixarem em alguma, seja bem-vindo ao meu time. E não é cobrança. É um exercício somente referente ao tema. Tá ok? Então vamos colocar a música. Tá dando para ouvir aí? Tá. Então, se alguém quiser ficar de olho fechado, fique à vontade. Pelas quais moedas de prata negociamos nossos valores hoje? Você tem usado as pessoas e a sua fé para atingir objetivos pessoais? Diante dos seus erros, você escolhe o remorso que destrói ou o arrependimento que reconstrói? Quem governa suas escolhas hoje? Aquela voz interna que nos sussurra para pegar o atalho mais fácil, para negociar a nossa ética por 30 moedas de vaidade, ou para silenciar os nossos valores em troco de aceitação social. Todos nós carregamos um pouco desse arquetipo zelote dentro de nós. Nós o ativamos quando nós somos intolerantes, quando cancelamos o outro por pensar diferente. Jô, deixa eu falar um pouquinho no alto, para ouvir a sua voz. Baixa um pouquinho? Para ouvir o que você está falando. Isso, para a gente entender melhor. Então, voltando aqui. Nós ativamos quando somos intolerantes, quando cancelamos o outro por pensar diferente ou quando tentamos usar as pessoas até a nossa fé como ferramentas de interesse próprio. Mas a grande virada dessa história não está na traição, está na escolha do desfecho. Diante do erro cometido, o arquetipo de Judas escolheu o remorso e o orgulho, isolando-se em sua culpa até o fim. Já o arquetipo de Pedro, que também falhou e negou o mestre, escolheu o arrependimento, a humildade e o recomeço. Nos dias de hoje, vivemos na era da virtude aparente. Usamos discursos politicamente corretos, causas sociais e belas palavras nas redes sociais para esconder intenções puramente egoístas e buscar benefício próprio. É o ativismo de fachada que esconde um coração que não se importa de verdade. Esta é a dor mais comum da atualidade, a deslealdade disfarçada de amizade. O abraço que abriga a faca, pessoas que sorriem na sua frente, almoçam na sua mesa, assim como Judas na última ceia, mas destroem a sua reputação pelas costas através de fofoca e da calúnia. Judas representa a parte de nós que falha, que cede à tentação do dinheiro, do status e do orgulho. Ele é o arquetipo do erro humano.
E quando nos apaixonamos tanto por uma causa política ou ideológica que se torna cego, sendo capaz de trair os seus próprios amigos ou valores em nome de um bem maior. O beijo de Judas tornou o arquetipo da falsidade na sociedade atual. O beijo é a curtida falsa, é o elogio corporativo de quem quer o seu cargo ou a simpatia superficial das aparências. A modificação começa de dentro para fora. Quando nos transformamos, isso é de dentro para fora em cada um de nós. A gente precisa trabalhar essa mudança hoje. Quando Judas viu as consequências de seu ato, ele foi consumido pela culpa. O seu erro final não foi a traição em si, mas a sua reação a ela. Ele se isolou, achou que seu pecado era maior que a graça e se destruiu. Se eu fizesse uma pergunta agora para vocês, quem é você? Então não precisam responder. A minha pergunta é: quem é você? Muitas vezes vocês simplesmente, ou nós simplesmente colocaríamos que nós somos um professor ou determinada pessoa, e colocaríamos vários nomes, mas realmente a gente esquece da nossa identidade. Então, quem é você? Nós precisamos ter a coragem hoje de falar assim: sou filho de Deus, um espírito que está encarnado, passando nesse momento por turbulências, por provações, mas confiante na melhora e na evolução espiritual. Então, quando alguém perguntar quem é você, em vez de você levar isso para o hoje, agora eu sou fulano de tal, filho de fulano, tal, não, eu sou filho de Deus. Porque a gente precisa trazer para dentro da gente esse sentimento, essa mudança de pensamento, de conduta. Porque se você não se levanta de manhã e não dá um bom dia para você, se Deus está em você, você não deu bom dia para Deus. Então a gente precisa começar a mudar os nossos atos, nossos pensamentos, nossas maneiras de agir. A intenção de trazer essa imagem é simplesmente a gente pensar que Judas teve sim o seu momento ruim de encarnado, como nós também temos. Judas cometeu um erro pensando num bem maior que era do seu povo. E levou 1400 anos para se redimir, para estar limpo dessa culpa. Nós não brigamos com Jesus, não traímos Jesus, mas nós traímos e brigamos em nossas encarnações. E ainda estamos aqui nesse mundo 600 anos a mais do que Judas, ainda, e não sei por quantos mais ainda vamos estar, porque nós ainda não aprendemos a ter fé em Deus. Nós ainda não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos tentar fazer um exercício a partir de amanhã, quando a gente acordar, dar um bom dia para a gente. Porque nesse momento que a gente está dando esse bom dia para nós estamos dando um bom dia a Deus, a vida que Ele nos deu. Continuando,
Depois vocês podem comer o docinho. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que todo mundo conhece Marcos Rossi. Eu gosto muito. E eu coloquei ele pelo seguinte aí. Nessa entrevista do Danilo Gentili, ele foi questionado, eu vou colocar ela à frente, e eu achei assim, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos conversando hoje sobre Judas? Não é o que tem a ver. Mas em cima do que a gente estava falando agora, se nós conseguimos nos achar dentro de alguma coisa que eu falei, dentro de alguma colocação, vamos olhar para esse rapaz aqui, né? Eu acho... Não tem cara que tá com dor agora, tô com dor agora. Mas eu decido não sofrer. Como que se decide não sofrer? Cara, ser feliz é decisão. Então eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa da dor. O que tem de bom e o que tem de ruim, tá ali, é a banquete pra gente escolher no nosso dia. E a gente só escolhe o que tem de ruim. Então eu procuro escolher o que tem de bom. As pessoas têm tudo, irmão. Tem tudo e vivem reclamando. Você vê, eu não tenho nada, eu faço tudo. O povo tem tudo e não faz nada. Decide não fazer nada. Que é decisão. Usa os recursos que você tem e para de olhar o que está faltando. A maioria das pessoas só olha o que está faltando. Só que se você só olha o que está faltando, você não vai ser feliz. Está sempre faltando alguma coisa. Perfeito. Perfeito. Eu quis colocar isso aqui porque nós ainda nos martirizamos, né? A gente não acha que nós somos imperfeitos, que Deus não está olhando para a gente, que tudo está errado. Tudo está errado. Esse rapaz, ele é escritor, é skatista, dá palestra. Quando ele falou que o nível de dor dele estava em 8, se vocês depois pesquisarem, vocês vão entender o que ele quis dizer. Ele não passa um único segundo do dia sem ter dor. Mesmo tomando morfina, muitas vezes. E ele enxerga a vida de uma maneira que nós que estamos aqui agora, perfeitos em todas as condições físicas, não enxergamos. Ele tem fé em Deus. Ele confia em Deus. Eu estava assistindo um podcast e eu peguei umas situações, eu vou comentar com vocês, assim, isso que o Geraldo Rufino colocou. Ele colocou assim: o mar não afunda o navio, né? A água que entra o leva para o fundo. Não é o que está ao nosso redor que nos destrói no nosso dia a dia, né? É o que nós permitimos que entra dentro de nós. Então, se a gente se permite entrar numa vibração que está caótica naquele local, se a gente se permite entrar dentro das críticas, né? Se sentir magoado, se sentir desanimado, se a gente se permite a deixar que essa vibração entre dentro da gente, não é isso que não é isso que vai nos deixar de afundar, porque nós estamos simplesmente não nos permitindo ser feliz. E ser feliz é você, ao invés de pegar essas situações e colocar para dentro de você, é simplesmente você saber lidar com elas e colocar de lado, né? E ter em mente que as suas emoções, que tudo que acontece ao seu redor, né,
você tem condições, porque você é filho de Deus, você está aqui para passar por essas provações e tem condições de lidar com elas e se reerguer, né? Ele coloca assim, ó, você não pode impedir o mar de se agitar, mas pode decidir o que entra dentro de você. Eu acho isso aqui muito bonito, porque você pode permitir o que vai me atingir. Ele coloca assim, nessa fala assim, quando o coração está repleto de Deus, de Jesus, de amor, não tem como seu barco afundar. E nós só permitimos que esse barco afunde porque, infelizmente ainda, nós nos preocupamos demais com a opinião do outro, com o que acontece vindo em nossa direção. Nós não conseguimos ainda ter a capacidade de ajudar quem está com o problema, mas não trazer o problema para nós. Então, eu colocando essa situação sobre Judas, a intenção era mostrar para a gente que Judas não traiu Jesus. Que nós, infelizmente, ainda estamos traindo Jesus. Quando eu coloquei essa brincadeirinha e fui falando, era justamente para a gente pensar nisso. Para a gente mudar a nossa opinião, porque Judas nesse momento está em outro plano. Judas não está aqui na terra como nós estamos. Ele já entendeu a mensagem do Cristo. Ele já abriu o seu coração. Ele não está aqui entre nós mais para sofrer. Se ele estiver por aqui entre nós, ele está aqui para ajudar. Ele está exatamente numa missão. E nós ainda estamos numa expiação. Então que a gente possa, primeiramente como espíritas, poder assim não mais levar dentro da gente Judas como um traidor. E poder passar para quem ainda infelizmente pensa nisso, fala assim, olha, não é bem assim. Nós temos o dever de cada vez mais ir mostrando às pessoas o nosso ponto de vista e mostrar para as pessoas que elas ainda estão equivocadas no seu pensamento. E colocar que nós ainda somos e temos esse arquétipo que alguns falam de Judas, né? Essa rebeldia que ainda está dentro de nós. A gente precisa trabalhar ela diariamente. A gente precisa todo dia trabalhar essa rebeldia que ainda está em nós. Né? Uma vez a gente está aqui conversando lá, as pessoas vão lá, falam uma coisa e começam a botar um monte de mãozinha lá no WhatsApp de amém. Mas você está pondo a mãozinha de amém porque você parou naquele instante e fez uma oração para aquela pessoa ou para o que foi colocado ali? Ou você foi no automático e botou a mãozinha e já voltou a fazer o que você estava fazendo e acabou, você nem pensou naquela situação? Então nós estamos traindo alguém com essa situação. A nós e alguém que está recebendo essa mãozinha junto. O sorrisinho. Então, muito importante nos nossos atos hoje a gente pensar, porque nós estamos ainda sendo Judas com as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente. É por isso que ainda estamos aqui. Então a gente precisa começar a trabalhar isso. Eu preciso começar a trabalhar isso melhor. Porque eu confesso para vocês, quantas vezes já não coloquei mãozinha, sorrisinho, joinha,
e estou na minha mesa, pum, bate lá, vai no WhatsApp e continuo fazendo o que eu estou fazendo. Quantas vezes? Eu não estou aqui condenando ninguém, eu estou falando para mim. Eu preciso começar a mudar isso. Hoje, o agora. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu acabei até antes, porque eu não consegui seguir minhas anotações. Mas eu espero que tenha conseguido pelo menos trazer para vocês, porque assim, a doutrina espírita, a gente tem muito material, muitas palestras contando toda a história realmente, nos mínimos detalhes. E eu não quis trazer só esse ponto de história, eu quis trazer para vocês, para a gente pensar realmente o que nós estamos fazendo, como nós ainda agimos como Judas ainda nos dias atuais. Obrigado.